O CCBano, ele tá acostumado a ir na igreja para ter resposta dos problemas dele, entendeu? Da vida dele, da vida material. Então, o CCBano, ele é preso totalmente nesse mundo aqui, entendeu? Eles acham que eles são espirituais, mas na verdade eles são materialistas, né? Eles são carnais. Eu não estou generalizando 100%, mas eu falo aqui da massa, tá bom, pessoal? Então, assim, meu irmão, o irmão que tá fazendo esses estudos bíblicos, né, profundo, como que o irmão explicaria para um CCBano que tá querendo conhecer as verdades no YouTube, cheio de espertalhões, cheio de pessoas que estão ali apenas para angariar dinheiro, né? Por exemplo, tem muitos aí que fala de grande tribulação, sabe, que aborda esses assuntos mais profundos, mas daí no finalzinho do vídeo ali o cara fala assim, então, ó, se você quiser saber tudo, né, como se proteger disso, daquilo, compre o meu curso, compre o meu livro. Então, assim, como pregar a verdade para um público CCBano que tem pouquíssimo conhecimento bíblico, que mal conhece o evangelho, o simples, como que o irmão lidaria e como que o irmão falaria pro nosso público aqui de hoje sobre esses assuntos sem que eles pensem que o irmão está querendo colocar medo ou que o irmão esteja querendo vender algum curso, algum livro, entendeu? Eu estou fazendo aqui um papel do CCBano que está assistindo essa live, se é o que o irmão me compreende, entendeu? Se eu não fui claro também, por favor, me fale, me avise que eu tento reformular a pergunta. Eu lembrei agora, eu peguei a linha do raciocínio novamente, que eu vou explicar sobre o desigrejado, né? Mas é verdade, irmão. Principalmente de um tempo para cá, isso não tinha muito no YouTube, né? Pessoas falando sobre Apocalipse, final dos tempos, e qual foi o boom? Exatamente, o boom principal foi a pandemia, né? E depois guerra, que ainda está em curso. Então foi aí que se multiplicou mais ainda essa questão. Sobre o CCBano, né, que está saindo da denominação, ou um outro irmão também que não está contente com nenhuma denominação, também está saindo do sistema religioso, como que ele saber discernir, né, e se livrar também desse tipo de armadilha, que é assim, irmão. Nós temos que entender que, assim como no passado, lá na igreja primitiva, o Senhor foi ali com o início, né, da igreja, com os apóstolos, depois aqueles que vieram após os apóstolos, e lá por volta de 300 anos, né, o diabo vendo que não podia conter aquele crescimento do evangelho, né, da igreja primitiva, ele distorceu, criando ali o sistema religioso apostólico romano ali, que distorceu. Por um bom tempo ele dominou, né, o diabo ele vem fazendo isso. Aí depois, para amenizar e vendo que estava ficando muito óbvio, né, aquele controle da Igreja Católica e tudo aquilo, ele já suavizou vindo com a reforma, né? E assim ele vem fazendo. Então agora, nos últimos tempos, é óbvio que ele vai utilizar isso aí, as profecias, né? Porque tudo se cumpre de acordo com o que já estava profetizado, confirmado, né, pelo próprio Senhor Jesus, os apóstolos, e depois diretamente a João, lá no Apocalipse, o que o Senhor deu para ele. Tá? O Senhor fala, convém que seja profetizado mais uma vez, ou seja, coisas que já tinham sido profetizadas pelos apóstolos, tal, foi repetido ali. Então é claro que ele vai se utilizar, o diabo ele não é bobo, né? Conforme a tecnologia avança, o homem, a sua capacidade de raciocínio, de aprendizado, é óbvio que ela vai crescer também, e dele fazer conexões, ele vai criar formas de enganar o homem, né? E principalmente dentro da própria Escritura. Sim, tem sim aqueles que estão se aproveitando disso para poder ganhar dinheiro, né? Que é uma coisa que acontece muito. Então tem aqueles que, na verdade, aprendem, talvez conosco, com outros irmãos, que tem até canais maiores, né? Vai ali, aprende tudo aquilo ali e depois abre os seus canais, prepara um material, apostilas, cursos e vendem isso aí. É isso que acontece.
Então, como o que sai da CCB, mais aqueles que estão procurando também esse livro disso aí, é ele mesmo procurando na própria escritura e conferindo se aquilo ali está batendo. E outra coisa, falou que, irmão, agora para aprender, compra aqui o nosso curso, já um pé atrás já, porque já está errado o negócio aí. Então tem que ter esse cuidado, sim. E sobre a questão dos irmãos que vêm chegando, né, ele quer aprender, mas ainda está nos primeiros passos ali, no leite, é importante sim começar ali, é claro, aprendendo o básico ali dos evangelhos. Depois, conforme o senhor vai dando o entendimento que isso vai chegar esse tempo, porque quando você ingere o leite, daqui a pouco você quer uma comida mais sólida e cada vez mais você vai se fortificando, né? Isso é óbvio que vai acontecer. Os irmãos, por si próprio, ele vai discernir também os enganadores, que tem muitos por aí, né? Explorando o povo. É coisa que nada mudou, irmão, desde o passado, desde a igreja primitiva. O apóstolo Paulo já repreendia, e já ensinava e já alertava a igreja quanto a esses, e está se repetindo novamente. Então, o meu conselho é que busque bons canais, que realmente busque entendimento, mas o principal é a escritura. Tem que se aprofundar, entender que a leitura e o entendimento, ele não é só ler o Novo Testamento, como prega algumas doutrinas, não, descarta o velho, porque esse já é velho, já passou. Não, você tem que ter todo um contexto, né? O Novo Testamento está linkado com o Antigo, tem vários links com os profetas, as palavras do Senhor Jesus, o que ele falou ali, não tinha nada por acaso, assim como o apóstolo Paulo e os outros apóstolos não falavam coisas, não, recebi, como na CCB, né? Recebi agora do Espírito Santo, então eu vou pregar essa doutrina. Negativo. Quando você vai realmente estudar e examinar a Escritura, tem um link com um profeta lá atrás, né? E assim vai, assim como o Apocalipse também. Então é todo um conjunto para você realmente ter um entendimento mais pleno, né? Um entendimento maior. Óbvio que não é para todo mundo, nem por isso o irmão ou a irmã que não tem esse entendimento ou quer esse entendimento, né? Não vai se salvar, porque é muito diferente. Salvação com galardão, com reino milenar, com eternidade, tudo é diferente, tem diferença nisso aí. Tem aqueles que vão reinar com Cristo nos 1000 anos, porque se dedicou, né? Ele buscou, ele se aperfeiçoou, ele, como diz lá, conheceu o Senhor e prosseguiu em conhecê-lo, né? Porque isso agrada o Senhor, e o Senhor quer esses também. Ele tem quem almeja, né, o episcopado, ou seja, está à frente da Igreja de Cristo, né? Não estou falando de denominação aqui. Boa coisa porque o Senhor quer, né? Ele distribuiu dons para isso, dons para profetas, né? Dom de pastor, de mestre, e assim vai. Então é óbvio que existe isso aí no meio do povo, mas não da forma que é hoje. Hoje realmente está uma grande Babilônia também nessa parte das igrejas. Irmãos, são última vez que eu pesquisei, mais de 47 mil CNPJ no Brasil, de igreja. Aí o irmão raciocina agora e pensa, lá no passado, quando o Senhor Jesus uniu todos os povos, judeus e gentios, na cruz ele uniu a sua igreja. Ele estava ali unindo ou estava dividindo? Por que tem essa grande Babilônia hoje, dividida, gente cada um com um CNPJ? Por quê? Vem da parte do Senhor? É óbvio que ele permitiu, mas é daí que ele vai tirar aqueles que vêm despertar o povo, para que ele possa novamente, vamos dizer assim, colocar isso em ordem. E vai ser nesses últimos tempos agora, porque as coisas vão se apertar. Depois disso, vamos entrar no milênio. Aqueles que se dispôs em aprender, ter um conhecimento, vamos dizer assim, mais avançado, esses vão fazer parte, sim, da Igreja de Cristo. Tem um engano também que é se pregado na denominação: todo aquele que ouviu o Evangelho, se batizou, faz parte da igreja. Tem diferença de Igreja de Cristo, né, e daqueles que receberão a vida eterna, que entrarão na eternidade. Tem diferença. Tem diferença dos que ficarão como nações durante o milênio. Então esse é todo um outro assunto que a gente pode depois, né, aqueles que quiserem, no meu canal, de outros irmãos, através de estudos, a gente pode explorar mais. Mas eu digo que o irmão que está saindo da CCB e outra denominação, ele procure ver que a nossa vida nessa terra não foi... O Senhor não nos trouxe para poder
como o irmão falou aí, está atrás de coisas materiais, de coisas temporárias, de ter uma vida próspera. Irmão, o Senhor me deu uma casa nova, um carro, eu estou agradecendo a Deus. Boa coisa é, se o Senhor assim permitir, mas não é o principal. É todo esse conjunto de entender não tem aquela pergunta que todo mundo se faz, qual que é o meu propósito no mundo, por que o Senhor me trouxe ao mundo, qual que é o meu propósito, né? Esse é o propósito que o Senhor tem para conosco, fazer nós entendermos que nós somos sim, originalmente, devido ao pecado, né, lá no Jardim do Éden, nós somos sim, dependentes do Senhor agora, éramos caídos, né? Estava encerrado o nosso vínculo com Deus, mas através de Cristo, Ele quer nos trazer novamente, para desfrutar de tudo isso, tanto de reinar com Ele no milênio, e aqueles que não alcançarem isso, lá no trono branco, no final, após, né, o julgamento final, ainda ter, né, o direito de entrar na eternidade, porque é lá que vai definir quem vai para o fogo eterno e quem entra na eternidade, lá no final do milênio. Acho que respondi aí, irmão.